recebendo aqui na casa e celebrando a democracia, o direito de escolha? Acho que para nós é um momento muito único, muito especial desses 35 anos. A gente está no momento também de reformulação do nosso estado, né, brasileiro e Rio Grande do Sul. Então o IEE vem defendendo essas ideias de liberdade pelos 35 anos. Então a gente acredita que esse momento as pessoas já estão agora muito mais amigáveis, né? Muito mais conscientes e informadas da necessidade da diminuição do tamanho do Estado e da maior liberdade para o indivíduo. Então para nós é um momento único, muito importante, e eu só sou um dos 35 presidentes que esteve à frente do Instituto, então para mim é um momento de muita alegria. Presidente, o IEE começou com uma missão de formar lideranças empresariais, mas hoje ele já está formando lideranças políticas. Temos aqui vários exemplos em Brasília, no Congresso Nacional e também aqui, hoje, vários deputados aqui. Sem dúvida. Quando a gente criou o Instituto, obviamente, falo eu pela figura de presidente, a gente pensou em formar lideranças empresariais. Mas, óbvio, alguns deles acabaram indo para a política, o que é normal, natural, porque o nosso ciclo de formação é um ciclo muito completo, é um ciclo exaustivo, com diversas literaturas, diversos livros. Então, tu tem uma carga de conhecimento muito relevante. Então, tu acaba conseguindo transmitir isso para a população, consegue levar para cargos públicos, para suas empresas. Então, realmente é um momento especial, né? Que a gente tem que aproveitar e colocar nossas ideias em prática. Para finalizar, o governador chancelou o evento hoje. Sem dúvida. O governador é um grande amigo, está fazendo um trabalho excepcional, está colocando realmente em prática reformas liberais. Enquanto ele estiver colocando essas reformas liberais em prática, nós vamos, sem dúvida nenhuma, apoiá-lo, que é o que defende a diminuição do trabalho do Estado e as liberdades individuais, né? Então, agradeço a sua presença, é um privilégio, muito obrigado. Obrigado. 35 anos do IEE, antes era uma grande escola de lideranças empresariais, mas também agora sendo lideranças políticas para o Brasil. Olha, a sociedade se organizou mais no Brasil, né? Isso é fruto da democracia. Então você tem todo o espectro, digamos, da vida política mais organizado. Você tem as redes sociais, você tem grupos os mais diversos, especialmente no mundo digital. O IEE é até uma instituição que nasceu antes desta onda digital, né? Surgiu naquele período dos anos 80, onde você teve a volta da democracia no Brasil, a campanha das diretas, onde já havia uma discussão sobre os rumos do país. O pensamento liberal sempre foi muito pouco representado no debate brasileiro. Você tinha um pensamento conservador ligado ao regime militar, mas muito estatista, não é? Você tinha a esquerda, o pensamento de esquerda, que acabou se tornando hegemônico por muito tempo no Brasil. Mas o IEE teve esse papel de formar lideranças jovens, empresariais, colocar muita gente boa na política. Hoje você tem lideranças nacionais, o próprio Paulo Weber, eu acho que é um grande exemplo, né? E outros. Enfim, é isso, né? Uma sociedade viva tem grupos de advocacy, defende ideias, forma liderança. A sociedade precisa se renovar, oxigenar. Então acho que o IEE fez um grande trabalho. Espero que faça também pelos próximos 35. Deixou de ser uma opção o liberalismo hoje para ser uma salvação para o país? Olha, eu diria lato sensu. Agora passou de ser uma necessidade. Eu diria que a grande maioria das pessoas, de alguma maneira, é liberal, no sentido amplo, né? Defesa das liberdades, liberdades comportamentais, culturais, políticas, né? Econômicas. Muitas vezes no dia a dia nosso. Estatal, então? Eu acho que sim, eu acho que há uma tendência hoje global nesse sentido. Hoje você vê, por exemplo, as moedas, criptomoedas, sharing economy, os aplicativos, as pessoas estão se organizando, a tecnologia permite isso, não é? Então eu acho que o mundo que vem pela frente é o mundo mais das pessoas, dos cidadãos, ligar o poder com a tecnologia, do que do comando do Estado, não é? Então, nesse sentido, eu acho que o liberalismo é muito contemporâneo. Que deixou de ser uma opção o liberalismo para ser hoje uma salvação para o Estado e para o país. É verdade, né? Nós todos podemos estar muito orgulhosos com o trabalho feito pelo IEE nessa formação desses jovens e realmente mostrar capazes, e hoje estão não servindo ao Rio Grande do Sul, mas estão servindo ao Brasil, né? Nos dá uma alegria enorme, né? Nós que sempre tentamos apoiar essa formação, essa educação, e chegamos a resultados importantes. Antes o
o IEE é uma grande escola de formação de líderes empresariais, mas agora tem sido um fornecedor de líderes políticos também. Mas no fundo, vamos dizer, todo conceitual teórico, no fundo, tem um papel político importante, né? Então, na realidade, as grandes decisões passam pelos processos políticos, assim que a colaboração da filosofia, da economia de mercado, do pensamento liberal, o IEE está totalmente identificado no Brasil futuro. Doutor Jorge, o senhor acha que num curto espaço de tempo nós vamos ter uma oportunidade de ter um Estado menos pesado para os empreendedores? Eu acho que estamos nesse caminho, né? O processo é complexo, mas eu acho que existem vários indícios e o processo está andando, né? E a opinião pública também está percebendo a evolução e a importância desse processo. Eu tenho bastante fé de que vamos conseguir avançar. 35 anos de IEE, o que significa? Tu que viu nascer esse movimento, que era uma escola de líderes empresariais, também agora passou a ser uma grande escola de líderes políticos. Hoje, inclusive, em Brasília, vários empresários, vários lideranças empresariais hoje fazem parte do governo. É uma satisfação para mim, né, como um dos que faziam parte daquele grupo precursor, né, que fundou o Instituto 35 anos atrás, está aqui hoje comemorando aqui no Instituto Ling, né, então mais um motivo de satisfação. E realmente eu acho que é um sonho realizado, né, a gente ter essas pessoas todas ocupando essas posições de liderança, não só no âmbito empresarial, mas também no âmbito da política, né, e do serviço público, né? Então aquela ideia, aquele propósito, né, que nos motivou lá no início, ele realmente se realiza através dessas pessoas, dessas lideranças, né, que estão ajudando a transformar o Brasil num país melhor. E a palestra hoje do Fernando jogou luz a essa celebração, isso, né? Sem dúvida. Uma palestra assim, emblemática, né? Isso. Ele faz um apanhado histórico desses 35 anos, né, e de como o trabalho do IEE se insere nessa transformação que o país está assistindo, né? Esperamos que uma transformação de verdade, né, para um ambiente mais livre, né, de fato. Hoje a emoção, 35 anos, o que significa hoje? Representando várias lideranças políticas. O IEE foi por um grande período, como uma grande escola de lideranças empresariais, mas hoje, agora também, está exportando talentos para a política. Sem dúvida, né? São 35 anos formando jovens, a gente tem grandes empresários, tem líderes empresariais, tem líderes políticos. Eu acho que o IEE está fazendo o seu papel, né? Que é formar lideranças para um Brasil melhor. E a emoção de estar na vice-presidência do IEE no momento do 35 anos. Eu acho uma emoção extra, né? Que é um ano comemorativo, é um ano de muita felicidade e a gente consegue comemorar os nossos feitos, né? De 35 anos. Deputado, o IEE por muito tempo foi uma grande escola empresarial, uma grande escola de líderes empresariais, mas agora também está exportando para a política também, principalmente lá em Brasília. Aqui nós temos o Ricardo Gomes, que foi presidente aqui, o Marçal lá na Câmara dos Deputados. Eu sou ex-diretor. E também ex-diretor daqui. O senhor aqui no Parlamento Gaúcho, o Web lá com o Paulo Guedes. Coisa boa isso, né? Muito bom. O IEE sempre teve propósito de formar lideranças a partir das suas empresas criassem uma rede de transformação no nosso estado, no nosso país. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Então, 35 anos depois dessa fundação, tenho certeza que os nossos fundadores têm muito orgulho de toda essa história que tem sendo construída e eu tenho muita honra e muito orgulho de ter feito parte dessa história. É um momento aqui de celebração, mas eu não posso me furtar de fazer uma pergunta. Existe uma luz no fundo do túnel, no final do túnel, da gente ter um estado, um país que pese menos para o empreendedor? Sem dúvidas existe, e acho que parte da construção dessa luz do fim do túnel passa por aprovarmos essas reformas
fundamentais que estão em debate na Assembleia hoje, reformas que mexem na estrutura do Estado, que são fundamentais para tornarmos um Estado mais enxuto e mais justo para todos. E acho que parte disso é do esforço do IEE por meio do Fórum da Liberdade, que conseguiu criar uma cultura de ideias liberais no Rio Grande do Sul, que vai sim mudar a cara desse Estado. O primeiro passo é deixar o Estado leve. E o segundo é criar um ambiente também. Sem dúvidas. Acho que os dois caminhos andam em paralelo para que a gente crie um ambiente de prosperidade, aberto ao empreendedorismo. A gente precisa reduzir o tamanho e o peso do Estado. Então uma coisa não anda sem a outra e a gente precisa avançar nos dois caminhos em paralelo. Obrigado, deputado. Valeu, muito obrigado, um abraço a todos. Instituto Ling hoje reverenciando, recebendo, celebrando os 35 anos de IEE. Roberto Nachapes, o que significa esses 35 anos para a democracia, para o direito à liberdade, expressão? O que significa isso para tantos itens que fazem a história do ser humano evoluir? Bom, o IEE significa de certa maneira, uma revolução ideológica aqui no Rio Grande do Sul, principalmente considerando o meio em que ele se criou, que é o meio empresarial. Nunca antes no Rio Grande do Sul, e até mesmo podemos dizer no Brasil, nós tivemos uma instituição que defendesse não apenas o aprimoramento técnico dos empresários, como também a busca pelo desenvolvimento de um ambiente não hostil à inovação. Seria um exagero dizer uma escola quase? É uma escola. A tarefa do IEE é formar líderes que defendam... Líderes? Normalmente os talentos eles são atraídos, né? Talentos, porque vários talentos, não só no mundo empresarial, mas hoje no mundo político, como o Paulo Vero, como o Marçal, saíram tudo daqui do IEE. Sem dúvida alguma. Cria da casa. Na realidade, o que acontece? A gente recebe pessoas com talento, essas pessoas com talento são formadas dentro de determinados princípios e, quando aproveitam adequadamente, realmente fazem a transformação da nossa sociedade. E é o que o Paulo Ebel, entre outros, estão fazendo isso para o Brasil, sem dúvida alguma. Isso é uma satisfação enorme, porque há 35 anos, quando nós fundamos o IEE, não imaginávamos que realmente a repercussão do nosso trabalho seria tão grande. E hoje o Brasil está adotando ideias liberais, muito por causa do trabalho que nós fizemos há 35 anos atrás, ou ao longo dos últimos 35 anos, melhor dizendo. E a transformação da sociedade se deu não apenas através desses jovens de então e de agora, como também através do que se promovia e se promove com o Fórum da Liberdade, para trazer as ideias liberais para toda a sociedade, né? Foi um evento emblemático, um evento mágico para o estado do Rio Grande do Sul, porque aqui era o reduto da vanguarda do atraso, né? Continua sendo, a luta continua. E o Fórum da Liberdade tem feito o seu papel para enfrentar esses que querem ver mais miséria e mais coerção sobre a nossa sociedade. E que tem dificuldade de produzir, que tem dificuldade de inserção social, tem dificuldade de gerar tributo e sabem muito é consumir, sabem muito é usar a máquina, né? Na realidade, escravizam a sociedade, de modo geral, principalmente os mais pobres, os mais vulneráveis, para servirem-se deles, né? O Estado como está, o Estado? O Estado acaba sendo, o governo acaba sendo um meio através do qual a sociedade é extorquida para a benesse desses que usufruem sem nada criar. Esse é um grande problema do nosso Estado. A perspectiva dos próximos anos? Eu acho que a sociedade brasileira está evoluindo, né? Como todas as sociedades, ela evolui, retroage um pouco e tal, mas de um modo geral eu acho que novas ideias, a partir inclusive da própria criação do IEE, estão se tornando cada vez mais permeáveis, né, para aqueles que rejeitavam determinadas ideias. Como eu digo, ideias que antes eram consideradas impossíveis, hoje são inevitáveis, né?
Então, aquilo que muita gente achava que não funcionava, que não era possível se aplicar, hoje estão carecendo dessas ideias, estão atrás dessas ideias, isso é imperativo, não adianta. É quase que de vida ou morte, não é mais uma questão de exatamente isso, é de vida ou morte. Ou nós vivemos numa sociedade livre, próspera, ou nós morreremos numa sociedade onde nós como indivíduos estaremos submetidos ao poder do Estado e a esses parasitas aí que costumam usar de coerção para tirar aquilo que a gente produz sem que a gente dê consentimento. Roberto Lachaz, obrigado. Sérgio, obrigado para ti. 35 anos, IEE. Estamos hoje aqui no Instituto Link com o Giovanni Tumeleiro. Giovanni, primeiro quero te cumprimentar pelo anuário de investimentos RS 2019, um anuário que mostrou aí uma capacidade esse ano aí, chegamos a 31,9 bi de investimentos no estado do Rio Grande do Sul, que é uma notícia muito boa, aumentou mais de 40% dos investimentos no estado do Rio Grande do Sul, uma grande notícia. O que significa isso? Gerando tributo, inserção social e desenvolvimento, que é o que mais precisa do estado do Rio Grande do Sul. E hoje, os 35, o que significa esses 35 anos do IEE para a democracia, o direito à propriedade, para a livre economia? O que significa esses 35 anos? Muito boa noite, obrigado. Com certeza, o anuário de investimentos vai em direção a exatamente isso que o IE propõe, a liberdade, né, econômica, que faz, né? Exatamente, são convergentes. Eu acredito que o IE é um balizador, né, para que a economia siga as livres iniciativas, a liberdade econômica para o desenvolvimento social, cultural também, né, e econômico do Rio Grande do Sul. O IEE tem assim como um grande cartão de visita é o Fórum da Liberdade, que hoje chama a atenção não só do Brasil, mas do mundo. E também o IEE muitas vezes era visto como talentos empresariais. E hoje, com o Paulo Web, como o Marçal, hoje como deputado federal, passou também a exportar talentos e lideranças políticas. Com certeza. O Fórum da Liberdade é exatamente isso. Ele dá abertura, ele dá visibilidade a tudo que a gente aprende, estuda no Instituto, porque é tão pouco visto. Mas com esse governo a gente nunca viu tanta gente aqui de dentro do Instituto, pessoas conhecidas, pessoas que defendem os liberais, o liberalismo, estando no governo. Então é muito importante a gente estar aqui também mostrando e valorizando esses ideais. E o liberalismo hoje deixou de ser uma opção para ser uma necessidade para salvar o Estado e o país, né? Exatamente. A gente já vem com diversos anos aí testando outras ideologias, outras formas de governo e até então deu o que deu. Então acho que está na hora de testar mais agora o liberalismo como ideal econômico. Obrigado, Giovanni. Ótimo, muito obrigado, eu agradeço. Vereador Ricardo Gomes hoje aqui, também foi presidente aqui da casa aqui. O que significa esses 35 anos de IE? Porque foi o início era uma grande escola de empresários, mas também agora passou a ser uma grande escola de políticos, como o senhor, por exemplo. Que é um subproduto quase acidental na história do IE. O IE é força do destino. Força do destino. O principal papel do IE, que ele cumpre muito bem, é a formação de lideranças empresariais. Essa capacidade de fornecer um pensamento empresarial moderno, que enxergue além da gestão das empresas, eu sempre digo isso. As faculdades ensinam gestão, finanças, recursos humanos, marketing. O IE ensina muito mais do que isso, ele ensina a enxergar... Não tem como separar a economia e política, né? Não tem. Isso o IE mostra que existe um ambiente em torno da empresa, ao redor da empresa, que é decisivo para que os negócios possam prosperar, e isso significa emprego e renda no Brasil. O IE mostrou isso, que há um caminho que gera emprego e renda e outro que gera recessão e crise, e acho que o desenho da América Latina tem mostrado isso. Chega um ponto no qual é impossível fazer negócio num país. É impossível construir uma empresa,
contratar, atender os clientes. Isso resulta, obviamente, em crises econômicas, desemprego, pobreza. Há um caminho que leva à prosperidade, que é o de uma sociedade aberta, com mercado livre, e um caminho que leva para a pobreza, é o que a Venezuela produziu, e a gente enxerga o resultado. Vereador Ricardo Gomes, a emoção hoje aqui, o senhor foi também presidente aqui da casa, um brilhante presidente, extremamente atuante, foi uma grande escola para o senhor, né, presidente? Muito, muito. Eu fico feliz de ter colocado um tijolinho nessa história, mas aqui tem um grupo espetacular, e o IEE sempre foi isso, um grupo de grandes pessoas dispostas a fazer muito. Nenhum dos presidentes construiu algo sozinho, talvez o William Ling, o fundador, tenha partido do zero, mas eu tive uma diretoria espetacular do meu lado, tive sorte de conseguir liderar um grupo excelente aqui dentro, e acho que a mágica do IE é essa, ele se renova a cada ano, associados se tornam honorários, vão para um banco de conhecimento aqui que fica ajudando, e novos associados entrando a cada ano. Acho que essa é a mágica do Instituto. 35 anos de renovação com grandes mentes. Obrigado, presidente. Obrigado para vocês. Daniel Ramos, da CMPC, chegando aqui nos 35 anos, prestigiando os 35 anos de IE. 35 anos de IE antes era uma escola de lideranças empresariais, e hoje também passou a ser de lideranças políticas, como Paulo Webb, como o Marçal, hoje na Câmara dos Deputados, Câmara Federal, e também o vereador Ricardo Gomes aqui. Coisa boa, esse potencial e esses talentos do IEE em pró da inserção social, gerando tributo, inovação, tecnologia e desenvolvimento para o país. Eu sou egresso de um instituto de formação como o IEE, que na verdade aprendeu com o IEE e se formou, que é o Instituto Líderes do Amanhã. Então, para mim, institutos como o IEE são fundamentais para a formação de novos líderes. Impressionante o trabalho. É um trabalho como esse que vai fazer com que o Rio Grande do Sul tenha novos líderes em pouquíssimo tempo. 10 anos de CMPC aqui no estado do Rio Grande do Sul, 100 anos lá no Chile, um momento bom da empresa, né? Momento fantástico, momento de agradecer ao Rio Grande do Sul pela acolhida.